Bem, Atos 17, do 1 ao 6. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, saltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Amém, queridos. Irmãos, a Bíblia é a nossa fonte de vida, não só de inspiração. Sem Bíblia, não há Deus. Nós temos compreendido tanto o valor da Bíblia que temos nos utilizado abundantemente dessa frase: sem Bíblia não há Deus. Se homens de Bíblia na mão estão fazendo os horrores que nós temos visto por aí, imagine se não tivesse a Bíblia, se Deus não tivesse preservado, separado esses 66 livros para que o homem tivesse um conhecimento direto da sua palavra. Aí, meu irmão, que estaria tudo perdido mesmo. Se de Bíblia na mão os homens estão fazendo o que fazem nos nossos dias e já vem fazendo há milhares de anos, sem a Bíblia, então, não teria condição de nós detectarmos aonde estaria a verdade. Não teríamos a mínima chance. Ficaríamos irremediavelmente perdidos. Jesus Cristo seria só uma historinha mesmo e acabou a história. Mas glorificado seja Deus, que na sua onisciência, na sua onipotência, trabalhou de uma maneira tão gloriosa e nos deixou este livro tremendo. E por causa também deste livro tremendo, é que a própria Escritura diz: ninguém comparecerá inocente perante o Senhor, né? Não adianta, mas fulano, beltrano, cicrano, não, e a minha palavra que eu deixei sobre a terra, não teve valor nenhum? Nós temos que nos guiar pela palavra de Deus. Lembra da condenação de Adão e da condenação de Eva? A serpente me deu. Não estou nem aí para a serpente. O juízo sobre você é esse. Adão vem, não, a mulher que tu me deste. Estou nem aí, Adão, para o teu papo. O juízo sobre você é esse. Por quê? Porque tinham a palavra de Deus. Ali não toca. Tocaram porque quiseram tocar. Mesma coisa, esta revelação tremenda, a Bíblia, esses 66 livros. Você vê aqui uma palavra, estes que alvoroçaram o mundo ou transtornaram o mundo, chegaram também aqui. Quer dizer que eles já tinham ouvido falar desses discípulos, desses apóstolos que agora estão chegando aqui nessa cidade de Tessalônica. Então, quando eles chegam, são esses aí, esses que têm transtornado o mundo, são esses aí que têm vindo com essa doutrina doida aí, esses aí que vem pregando esse Cristo, vem querendo jogar o sangue deste homem sobre nós, são esses aí, eles que transtornaram o mundo. Nós precisamos, e eu considero uma das coisas mais fortes
no relato do contexto bíblico, do contexto histórico, uma coisa forte, meu irmão, que eu considero é a história da igreja. A história da igreja mostra como tudo começou, os problemas que existiram no meio do caminho, a degeneração, as quedas e até chegar aos nossos dias. A história da igreja mostra tudo isso. Se tem algo que eu me apaixonei quando me deparei no seminário, foi história da igreja. A história da igreja nos ensina, nos mostra que esses homens foram tremendos, valorosos, mas era o Estado lá e eles cá. Quando o Estado dizia não fala, eles diziam não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas o que vocês estão pregando? Estamos pregando Cristo Jesus, crucificado e ressurreto dentre os mortos. E Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Uma unção, uma autoridade tremenda. Homens que viviam exclusivamente da palavra. Não queriam saber de conceitos, das leis dos judeus que perseguiam, e como diz o texto aqui, né? E já diz lá que entregaram a Jesus também por inveja, aqui diz a mesma coisa. A inveja dos judeus perseguiu os cristãos, tal qual perseguiu Jesus Cristo em todo o tempo, mas os discípulos valentes não se detinham por nada, eles continuavam a anunciar Cristo Jesus, debaixo das perseguições, das lutas, eles não abriam mão para fazer uma aliançazinha. Os primeiros 200 anos da igreja foram a glória que nós hoje detectamos no livro de Atos. Dali para frente, meu irmão, começaram os problemas. Os homens deixaram de ser homens de fé. Dali para frente começou as grandes disputas teológicas. A divindade de Maria, a ascensão de Maria. Pasme! A ascensão de Maria, acredite-se que até isso já houve gente falando, a ascensão de Maria, e pessoas que estavam liderando as então igrejas, já depois dos 200 primeiros anos, depois que Jesus já tinha ido para o céu. Irmãos, por isso que eu digo, aonde nós iríamos sem esse contato direto com a Bíblia? Se tem um motivo de gratidão que deve nos trazer todo dia à casa do Senhor, é a existência da Bíblia. Senão nós estaremos perdidos, sem nenhuma bússola, sem nenhum referencial, porque é um monte de gente falando um monte de coisa, mas ninguém prova nada pela Bíblia. Quando se entra nos contextos bíblicos, se vê que as pessoas estão tirando o texto do seu contexto e usando como pretexto para satisfazer as suas próprias filosofias e ideologias. Mas quando você pega o texto dentro do seu contexto, você vê que o que muita gente tem dito não concorda com o que a Bíblia diz. A igreja não precisa de leis no Congresso. A igreja precisa de leis escritas nos corações dos homens. É aí que precisa a lei estar escrita. A igreja não subsiste quando o Congresso formula leis para apoiá-la. A igreja subsiste quando ela consegue escrever as leis da Bíblia no coração dos homens. Aí teremos igreja forte e invencível. O comunismo perseguiu a igreja, mas a igreja está lá, firme e forte. Sobreviveu dentro das cavernas, nas florestas, não aceitou aliança. Muitos aceitaram, muitos pastores, muitos bispos, presbíteros, diáconos se tornaram espiões do próprio rebanho, se venderam para os líderes comunistas, traíram o próprio rebanho e tiveram a sua recompensa. Tiveram. A igreja, quando perde a sua essência de que é andar por fé e não por vista, de que é andar pela regra bíblica e não por conceitos e ideologias humanas, quando a igreja perde essa visão, ela deixou de ser sal da terra e luz do mundo, porque ela deveria fazer a diferença no mundo, sendo sal e sendo luz, mas ela passa a se aliançar.
ela passa a se macumunar, a ter harmonia, querer satisfazer a gregos e troianos. Não, a igreja, ela tem que entrar de sola e fazer a diferença. A igreja não está no mundo para se parecer com o mundo, ela está no mundo para ser escândalo para o mundo, ou seja, totalmente diferente. Esses homens chegaram lá, o que disseram deles? Esses aí transtornaram o mundo. Ora, mas como? Não carregavam armas, porque os discípulos de Jesus Cristo não são covardes, não precisam se esconder atrás de um revólver, nem de uma faca, nem de um punhal. Os discípulos de Jesus Cristo clamam, e se Deus quiser, manda fogo cair do céu e resolve a história. Esses homens não carregavam armas, eles apenas pregavam que Jesus Cristo é amor e é o único intercessor, e ele liberta do diabo, salva, cura, dá o Espírito Santo. Pronto, isto transtornava o mundo. Uma mensagem tão simples e tão poderosa. A igreja, meu irmão, fracassou na sua missão. A igreja fracassou na sua missão. A igreja perdeu a visão. Mesmo Deus deixando essa glória aqui registrada desses 66 livros, a promessa, o cumprimento dela, as coisas do presente e do porvir, tudo revelado, mesmo assim, a igreja fracassou na sua missão. Quando Jesus veio, ele disse para aqueles que já eram organização divina, os fariseus, os saduceus, os judeus de um modo geral, Jesus falou assim: olha, vocês jogam fardos pesados sobre o povo, mas nem com um dedo vocês não querem remover, ou seja, vocês não fazem nenhum esforço por nada, vocês só sabem jogar fardos pesados sobre o povo. Aí Jesus vai dizer: vocês coam um mosquito, engolem um camelo. Para quem Jesus está falando? Para os religiosos. Por isso que eu digo, meu irmão, religião para o inferno. Nós temos que aprender a ser de Deus. Qual é a tua religião? Meu irmão, não tenho religião. Eu sirvo ao Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra. Ah, você é o quê? Bom, já que você quer um título, eu sou evangélico. O que é isso? Deixa eu te explicar. Eu creio no evangelho de Jesus Cristo. Se você quer considerar isso religião, considere religião. Mas saiba que eu sou uma pessoa que vivo e, se preciso for, morro pelo evangelho. Essa é a minha religião, o meu conceito religioso. Jesus falou para aqueles homens: vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito. E depois o transforma 2 vezes mais filho do inferno, pior do que vocês. Olha os conceitos religiosos, olha as ideologias. A igreja, a organização que deveria ser espiritual, ela fracassou na sua missão. Israel fracassou lá, aí vem Jesus, divide a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Pedro alcançou bem: eu vou edificar minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Meu irmão, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e mesmo assim, a igreja fracassou na sua missão. Os nossos irmãos da Assembleia, como eu ouvi na minha juventude aqui neste mesmo bairro, as pessoas diziam assim: eu queria tanto ir ali naquela igreja, mas eu não posso porque eu não tenho uma saia para vestir, e lá eles não vão me deixar entrar com calça comprida. E era verdade, não deixava mesmo. Até no meio da rua, olhava para os outros de calça comprida e criticava, virava o nariz e chamava de filho do diabo. A igreja fracassou na sua missão. Nossos irmãos batistas, não é bem assim, não. Jesus não precisa curar mais, porque agora ele deu sabedoria aos médicos, a ciência evoluiu muito, não precisa mais orar por cura, não precisa mais disso, não precisa mais daquilo, não, demônio não possui ninguém. Meu irmão, a igreja fracassou na sua missão. A igreja se tornou uma escória do mundo terrível. A igreja não tem mais condições de influenciar no mundo. Agora, o que o mundo fazia, a igreja deveria modificar. Agora a igreja está fazendo, modificada pelo mundo. Antes, a igreja criticava: olha lá os ímpios dançando, rebolando. Não era isso que a igreja dizia? E agora, quem é que está dançando e rebolando?
Quem é que está frequentando as boates? Quem é que está frequentando os altos níveis sociais? Quem é que está fazendo? Meu irmão, a igreja fracassou feio. A igreja tanto fracassou que Paulo, Tiago, João, Pedro e Judas escrevem dizendo que no final dos tempos se levantariam lobos devoradores aonde? No meio do rebanho. Ora, se ele se levanta no meio do rebanho e conquista o rebanho e deixa o rebanho ser tragado, significa o quê? Que a igreja fracassou. A igreja fracassou. Parábola das 10 virgens. Uma multidão incontável ficando, não sendo arrebatada e permanecendo para derramar lágrimas de sangue. Por quê? Porque a igreja fracassou. Irmãos, nós precisamos retornar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? É voltar a viver a palavra e reconstruir a história que parou lá no 2º século e dizer: Jesus, eu quero voltar à tua palavra. Amém, meu irmão? Eu quero voltar ao primeiro amor. Esquece tudo, meu irmão, que tem te rodeado. Esquece os conceitos. A igreja fracassou terrivelmente. Quando uma irmã entra dentro de certos lugares com cabelo curto, um monte de gente fica olhando, já fica esperando que a qualquer momento aquela pessoa caia endemoniada, porque está de cabelo curto, tem demônio. A igreja fracassou, a igreja virou uma vergonha. Um monte de gente semi-analfabeta, gente que abre Bíblia para pregar, a Bíblia está até de cabeça para baixo, que não sabe nem ler, está à frente de igreja dirigindo, porque a igreja fracassou terrivelmente. A igreja, meu irmão, deveria ser uma glória, porque ela tem o Senhor Todo-Poderoso no meio dela. A igreja tem promessas: olha, a porta do inferno não prevalecerá, eu vos dou poder para pisar na cabeça do diabo, vocês são intocáveis, 1000 vai cair ao lado de vocês, 10.000 à direita, nada vos causará dano algum, vocês habitam no meu esconderijo, no meu pavilhão, eu sou o teu Senhor, te sustento com a destra da minha justiça, sou a tua sombra, a tua direita, nada te sucederá. Nem a água te destrói, nem o fogo te destrói, nada, nada, nada. Com todas essas promessas, a igreja fracassou. Que coisa terrível. Por isso, meu irmão, que dia a dia eu pego a minha Bíblia na mão, levanto ela para o alto e digo: Jesus, obrigado por esse livro. Muito obrigado, Senhor, porque sem ele eu não existiria, não seria nada. Não, sem esse livro, meu irmão, seria melhor não ter nascido. Hoje, os internacionais, os universalistas, estão com a mídia na mão, estão, como se diz, com faca e queijo. O que estão fazendo? O trono ungido, a coroa ungida, o sabonete ungido, o sapato ungido, o lenço ungido, o anel ungido, a pulseira ungida, a fita ungida. Meu irmão, a igreja fracassou ou não fracassou? A igreja fracassou, não pode mais ser sal da terra nem luz do mundo. Agora, meu irmão, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque Deus não precisa de multidão. Se você clamar, fogo vai cair do céu. Se você buscar, a porta vai se abrir, Ele vai te responder. Se você buscar, você vai ser cheio do Espírito Santo. Aquilo que Ele faria com uma multidão, Ele vai fazer só com você, porque a obra de Deus não pode ser detida. O que Ele precisa é encontrar um que diga: eis-me aqui, como Ele disse lá para Israel: olha, eu procurei só um que estivesse na brecha, e todo este mal não viria, mas eu não achei nenhum. Deus vai te achar nessa noite. Deus vai te achar daqui para frente. Você vai levar Deus a sério. Você está entendendo que igreja não é lugar de passear? Você está entendendo que Deus não está olhando para uma multidão, como muitos cegos estão fazendo aí? Olha lá aquela obra, como cresceu, só pode ser de Deus.
Deixa alguém bater o pé e gritar, os covardes que voltem para casa, que ele vai ver se aquela obra é de Deus mesmo. As pessoas não conhecem Bíblia, não conhecem a história do exército de Gideão. As pessoas não conhecem o erro das lideranças. Não viram que Davi errou, não viram que Josué errou, não viram que Moisés errou. Agora Jesus Cristo não erra. Nós temos que aprender a ser discípulos de Jesus Cristo. Então, meu irmão, a igreja verdadeiramente fracassou. Mas Deus não está preocupado com todo esse passado. Ele está preocupado hoje. O que Ele pode fazer da sua vida, desse presente, daqui para o futuro. O que Deus pode fazer com a sua vida? Diga para Deus nessa noite. O que Deus pode fazer? Jesus, tu pode me arrancar do meio da minha família e levar para onde tu quiseres. Pode mesmo. Porque Jesus falou, né? Disseram, Senhor, tua família, tua mãe, teus irmãos estão aí fora e te buscam. O que ele disse? Minha família, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Deus pode nessa noite te dar uma palavra, mesmo que ela seja dura, e você vai andar nela. Você não vai negar, não vai dar ouvidos, como Adão e Eva deram ouvidos a quem não devia. Você vai se manter firme como Jesus naquela tentação. Transforma as pedras em pães. Não, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lança-te daqui abaixo. Não, não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isso te darei, se prostrado, só um gestinho de adoração eu te entrego o mundo. Não, está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Amém, meu irmão? A nossa posição é essa, como evangélico, como alguém que está descendo as profundezas da palavra. Meu irmão, os céus estão abertos nessa terra e o Espírito de Deus quer glorificar Cristo Jesus nas nossas vidas, porque nós somos um povo que recomeçou uma história que foi interrompida lá atrás, a história de valorizar exclusivamente a palavra de Deus. Por isso que nós somos chamados Geração Jesus Cristo. Este nome foi uma revelação impactante e poderosa que o Espírito Santo nos concedeu. Quando líamos ali Filipe e o eunuco conversando e dizia assim, e quem contará a sua geração? O Espírito Santo diz assim, Geração Jesus Cristo. Eu falei, Senhor, é isso? Ele falou, é isso mesmo. E hoje nós entendemos muito bem por que isso, porque hoje nós somos chamados e vocacionados para recomeçar a contar a história que o mundo esqueceu, trocando pelos sabonetes de lavar a alma, trocando pelas fitas, pelos colares, pelos brincos e por um monte de besteira. Irmãos, a igreja como um todo fracassou, mas Deus não conta com multidão e quer contar contigo. Amém. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.